A data celebrada de forma distorcida como o descobrimento do Brasil é a data para os povos originários da invasão, do estupro dessa terra, do início da exploração, do início da destruição. A frase que deu origem à bandeira do Brasil, que hoje é a Ordem e Progresso, vem de um lema de um francês positivista chamado Auguste Comte, que criou o positivismo, que dizia: o amor como princípio de todas as coisas, a ordem por base e o progresso por fim. Eu falei, caramba, eu não acredito! Como pode que o amor ter ficado de fora, sabe? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast, desta vez mais temático do que nunca, com o tema, é claro, do nosso querido país, o Brasil. Então sejam todos muito bem-vindos, porque hoje nós vamos conhecer a nova bandeira do Brasil e vamos saber mais também sobre o Brasil, a pátria do Evangelho e coração do novo mundo. Conosco hoje, Ricardo Curry, que vai nos explicar tudo sobre isso, vai nos mostrar como ele chegou a este conhecimento, como ele está fazendo toda esta mudança que vai revolucionar toda a nossa mentalidade sobre este país tão rico, não é mesmo, rico? Ricardo Curry, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra, uma alegria estar aqui no seu canal para trazer essa informação que é tão relevante, tão essencial para esse momento de transição planetária. Conheça o canal As Leis Espirituais Brasil, um canal de Vicente Guilhem, autor do best-seller na Espanha As Leis Espirituais. Traz evidências científicas suficientes da vida após a morte, da imortalidade da alma e da reencarnação. Visite agora mesmo o canal de Vicente Guilhem e dê um grande passo na sua felicidade definitiva. Canal As Leis Espirituais Brasil e canal Vicente Guilhem. Links na descrição. Nós nos encontramos lá no 4º Congresso Círculo em São Paulo este ano e nós começamos a trocar ideias sobre a nova bandeira. Ele me presenteou com essa bandeira. Eu vou te mostrar ela logo mais. Tu vai entender o porquê que ela é nova e o que ela tem de diferente. E essas não são pequenas diferenças, não. Vocês vão ver só. E por falar em Brasil, né, nós temos na origem do nome já talvez algo que começou através dos seus recursos, porque o Brasil, né, como a gente sabe, desde que foi encontrado, eu não gosto de dizer descoberto em 1500, porque o Brasil sempre esteve aqui e sempre teve população aqui, né? Mas ele sempre foi tratado como sua origem do pau-brasil, por ser vermelho feito brasa, logo então Brasil, não é? E eu quero entender mais sobre muito tempo se passa, o Brasil tem sua independência e ganha sua bandeira. Só que esta bandeira era diferente ou não era, já no passado? Eu quero que tu nos explique como começou o teu interesse por esta mudança fundamental na compreensão do Brasil, os impactos disso e, claro, venha falar sobre a nova bandeira. Olha, Pava, para falar a verdade, desde criança eu sou apaixonado pelo Brasil. Desde muito novo, nas aulas de história, eu tinha a sensação de já conhecer a história do Brasil. Era uma coisa bem espiritual mesmo. E aí eu era aquele aluno nota 10 de geografia, de história, e resolvi fazer relações internacionais. Mas a vida acabou me levando por outros caminhos, e eu acabei resgatando a minha paixão por esse lugar e a minha vontade de servir ao propósito espiritual do Brasil, que está descrito no hino nacional. Tá lá, Brasil de amor eterno, seja símbolo. E sempre me tocou muito o hino nacional, mas eu não tinha muita consciência. Eu acho que a maioria das pessoas que canta o hino nacional fica de alguma maneira emocionado. Não é normal isso? Com toda certeza, a letra é lindíssima, profunda, muito bela. Acho que E emociona qualquer um. Sim, emociona demais, porque fala com a nossa alma, fala com o nosso coração. Não é algo de guerra, não é algo, né, de algo militar, algo imposto. Não, é algo muito sutil, muito leve, muito belo. Quando eu fui a primeira vez para a Índia, a primeira pessoa que eu conheci na Índia foi um homem que me perguntou assim, de cara, quando eu entrei no hotel, que eu fui num grupo de brasileiros,
ele perguntou com um sotaque diferente, que eu nem consegui identificar de onde que era, se eu já tinha tomado ayahuasca. Daí eu falei para ele que não, ele era um homem do Acre, ele era deputado estadual do Acre naquela época, e ele me convidou para ir para a Amazônia, lá no Acre, assim que eu voltasse da Índia. E aí, um ano depois só, que eu consegui me organizar para fazer essa viagem, mas quando eu voltei para o Brasil, o meu resgate da minha conexão espiritual que a Índia me proporcionou foi, na verdade, para eu entender meu propósito espiritual aqui no Brasil. E foi muito interessante que logo que eu voltei, eu organizei um evento chamado Festival da Unidade e tinha uma amiga que organizava junto comigo. E aqui eu vou abrir para vocês o meu coração, falei para o Papa agora há pouco antes de começar, que eu não vou ter vergonha de falar as minhas experiências de conexão espiritual, porque aqui é um canal da espiritualidade, então vou abrir total. Aqui é um canal sem vergonha. Exato. Não precisa ter vergonha das coisas positivas e boas. Porque foram muitos sinais, sabe, que a espiritualidade me deu para me mostrar, olha, é por aqui, é isso que você tem que fazer. Então, o que aconteceu? Eu voltei da Índia em 2012, e aí eu estava organizando esse Festival da Unidade no meu computador, e aí, de repente, aparece como se fosse uma janela que abre do nada no computador, com uma Índia nessa imagem. E aí essa imagem desapareceu assim, muito rápido, em questão assim, de 2 segundos. Eu falei, nossa, que estranho, né? Que uma Índia apareceu, a imagem dessa Índia apareceu no meu computador. E eu comentei com a minha amiga que estava organizando junto comigo o festival, e ela falou, olha, acho que pode ser um sinal, porque está tendo, vai ter em Bragança, em Pedra Bela, que é uma cidade vizinha de Bragança, o encontro latino-americano de abuelas e abuelas, que é um encontro de lideranças indígenas. Uma semana antes do festival que a gente estava organizando. Tipo, era coisa assim de menos de 10 quilômetros, era bem perto. Então a gente foi lá, nesse encontro, muitas etnias, um lugar muito bonito. E aí, de repente, eu olhei para uma Índia e falei, nossa, parece a Índia que apareceu no meu computador, né? Nossa. Daí eu fui lá falar com ela. Claro, não falei, oi, você apareceu no meu computador, né? Não falei isso. Mas eu convidei ela para participar do festival. E ela disse, olha, obrigado pelo convite, mas infelizmente eu tenho que voltar para minha terra, eu tenho compromissos já. E ok, acabou aí. Isso foi setembro de 2012. Um ano depois, eu fui para a Amazônia pela primeira vez a convite desse homem do Acre, que eu acabei de contar para vocês. Fui para lá e ele me levou para uma aldeia de uma etnia chamada Puianauas, tive uma experiência muito maravilhosa. E aí ele me levou para uma outra aldeia, num outro dia, onde eles me deram essa medicina da ayahuasca, né, dos povos originários lá daquela região, e eu tomei e tive um momento muito belo de conexão com a Amazônia. Parecia mesmo que eu estava no filme Avatar, sabe? Tudo muito multidimensional, multicolorido. E aí ele me convidou para ir nessa aldeia. A gente estava andando de barco num rio lá, chamado Rio Croa, e aí ele falou assim, vamos nessa aldeia dessa Índia, que ela é muito conhecida, acho que você vai gostar de conhecê-la. O barqueiro falou que era a sogra dele. Daí a gente entrou nessa aldeia e eu comecei a sentir uma energia muito familiar. Quando eu entro nessa casa dessa Índia, quando eu olho, eu falo, não acredito. A Índia do meu computador, daí, você, o garoto do festival, ela disse assim, toda empolgada. Falei, cara, qual que é a probabilidade? O tamanho da Amazônia. Nossa, você é a Índia do meu computador. Sabe, tipo, cara, é uma coisa muito Uau. louca. Uma sincronicidade muito grande. E aí Tu estava sendo guiado neste processo, né? Total. E aí ela me deu de presente uma garrafa de ayahuasca, que é essa medicina que expande a nossa consciência. E ela me autorizou a utilizar com sabedoria, porque ela sentiu que eu poderia utilizar. E eu resolvi utilizar com um grupo de amigos. A gente fez um ritual entre a gente. E aí, nesse ritual, tinha um altar com a bandeira do Brasil. E com também uma estátua do Cristo Redentor, aquela do Rio de Janeiro, de braços abertos. E aí teve um momento do ritual que a gente colocou o hino nacional do Brasil. E aí, nesse momento que o hino tocou, eu tive uma expansão muito grande na minha consciência e eu comecei a ter um diálogo com a espiritualidade, com os guias. E aí, como se eles perguntassem assim, dissessem assim, olha muito bem para essa bandeira, presta atenção, o que está faltando aí? E aí eu olhava e respondia, naturalmente, está faltando amor.
Daí eles falavam assim, é isso mesmo, tá faltando amor na bandeira. Deveria ter o amor aí. E eu não sabia de nada da história. E aí, tá faltando amor no Brasil, e está faltando amor no mundo, tá faltando amor na humanidade, em todos os lugares. O Brasil precisa ser o símbolo do amor eterno. E aí, eu fiquei num estado assim de muita graça, de muito êxtase, de muito amor, uma coisa inacreditável que eu estava acessando assim naquele momento. E aí no dia seguinte, eu não sabia dessa história, eu fui pesquisar, dei um Google e realmente vi que a frase que deu origem à bandeira do Brasil, que hoje é a Ordem e Progresso, vem de um lema de um francês positivista chamado Auguste Comte, que criou o positivismo, que dizia: o amor como princípio de todas as coisas, a ordem por base e o progresso por fim. Eu falei, caramba, eu não acredito! Como pode que o amor ter ficado de fora, sabe? Tipo, eu achei isso inacreditável, achei surreal, sabe? Como que ninguém sabe dessa história? Daí eu comecei a perguntar para um monte de amigos, vocês sabiam dessa história? E ninguém falava que sabia. Ninguém sabia. E aí eu fui decantando aquilo, porque foi uma experiência muito forte. Eu perguntei para mim mesmo, perguntei para a espiritualidade, por que eu estou recebendo essa informação? O que eu tenho que fazer com essa informação? E aí eu comecei a ter sonhos, insights e experiências, que aí eu posso compartilhar algumas delas, que me mostraram que eu precisava fazer um trabalho espiritual. Primeiro, antes de falar do amor, ordem e progresso, antes de literalmente levantar essa bandeira, porque me dava muito medo, antes precisava ser feito um trabalho de preparação, que seria um trabalho de liberação do campo energético do Brasil devido a tantos traumas que nós tivemos desde o início da nossa história, porque é pesada a nossa história, né? Não, como você falou no começo, não é que o Brasil foi descoberto. A data celebrada de forma distorcida como descobrimento do Brasil é a data para os povos originários da invasão, do estupro dessa terra, do início da exploração, do início da destruição. Então, até é difícil falar essas coisas, mas é real, é verdade, não dá para negar isso. Então, nós temos uma dívida kármica com a Mãe Terra, com todos os reinos e com os povos originários e também com o povo africano que foi escravizado. Então, eu comecei a ter um monte de sonhos, que eu tenho essa mediunidade, né, desde pequeno, mas depois ela começou a florar com uns 21, 22 anos, e eu recebi esse projeto, eu estava com 26 para 27. Daí, com 28, que veio toda a força para eu fazer essa viagem, começando no dia 22 de abril, em Porto Seguro, na aldeia ali dos Patajós, em Cabralha, onde os portugueses chegaram, fazendo um caminho pelo Brasil. A gente fez 33 rituais de liberação de ancestrais, conectados com alguns povos indígenas, pedindo perdão. O ritual que a gente trouxe da Índia, o ritual védico, adaptado à realidade local, à nossa cultura. E a gente fez vários trabalhos em diferentes lugares do Brasil, seguindo os 7 chakras do Brasil. Porque o sistema de chakras você aplica em qualquer coisa, né? Então, dentro de um organismo, dentro de uma nação, você também consegue visualizar a energia de cada lugar, onde seria cada chakra. Então, por exemplo, o primeiro chakra do Brasil é Salvador, é a Bahia, onde começou a nossa história, né? A região entre Porto Seguro, Salvador, é a Bahia, onde começou ali, onde deu a entrada do nosso processo e, curiosamente, onde temos as nossas principais questões de dificuldades, né, de sobrevivência, né? O Nordeste como um todo representa esse primeiro chakra e está ligado ao primeiro chakra da Terra, que é a África. Né? Antigamente, os dois continentes eram ligados. Então, a maior população negra do Brasil está ali também, né? Então, essas seriam as questões para serem resolvidas ali, né? A gente precisa curar toda essa violência, essa desconexão que existe com a terra, que gerou violência, que gerou abuso, que gerou um monte de coisa. Nossa, é um trabalho de resgate enorme. Sim. Que precisa ser feito, né? Esse trabalho é muito importante, esse trabalho. E então, tu viu que a frase original da bandeira deveria ser, então, amor, ordem e progresso. Exato.
e tu desenvolveu essa nova bandeira. Sim. Na verdade, não é que eu desenvolvi essa bandeira. Daí eu vou te contar a história. Quando a gente viajava por esses lugares ao redor do Brasil, a gente sempre levava uma bandeira dessa, escrito Amor, Ordem e Progresso, e a gente finalizava esse trabalho de liberação das questões ali energéticas e tal, sempre colocando uma bandeira no centro, escrito Amor, para que despertasse essa missão do Brasil que estava ali no hino. E aí, quando eu estava nessa viagem em Minas Gerais, chegou esse livro aqui. Foram duas coisas que aconteceram. Chegou esse livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que o prefácio é muito interessante. Eu recomendo que leiam esse livro, porque é muito incrível o que o Chico traz. Chico não, Emmanuel traz através do Chico, que fala assim, né, resumindo: se outros povos atestaram progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Olha a profundidade disso. Meu Deus. Não, isso é só um pequeno trecho, né? Tipo, e aí aquilo ali me impactou e tal. Falei, cara, como que as pessoas não sabem disso ou não querem se importar com isso? Porque as pessoas sentem, quando vêm para o Brasil, algo diferente. Você pergunta para estrangeiros, as pessoas sentem que tem uma energia diferente aqui. Né? Essa energia de alegria, essa energia de acolhimento, né? De abertura, né? De abertura. E aí, em 2018, 4 anos depois que a gente finalizou esse trabalho pelo Brasil, foi Nordeste, primeiro chakra, segundo Amazônia, o segundo as águas, terceiro Centro-Oeste, Brasília, quarto Rio de Janeiro, coração, quinto São Paulo, sexto Curitiba e sétimo Foz do Iguaçu, que ali rompe com as ideias de separatividade, as cataratas dissolvem, vamos dizer assim, essa ilusão de separação. É até uma tríplice fronteira, Argentina, Paraguai e Brasil. Então, ali numa nova humanidade, a visão que eu e outras pessoas tiveram, eu não fui o único, que ali as cataratas do Iguaçu simboliza essa dissolução das ideologias de separatividade, né, num futuro, que a gente não sabe quando isso vai acontecer. E aí, depois de alguns anos, eu vim a conhecer um cara chamado Hans Donner, que veio com essa bandeira, não só com amor, ordem e progresso. Ele veio com a bandeira com a faixa para cima. O Hans Donner, ele é um designer que criou o logo da maior rede de televisão do Brasil, que é a Globo. E criou vinheta do Fantástico, Jornal Nacional, todas essas coisas de designer de novelas, ele fazia essas coisas. E eu conheci ele no Rio de Janeiro, lá na Globo. Ele me convidou para ir lá no estúdio da Globo para ele contar essa história, a gente entrevistou ele. Eu posso ter passado depois para você um trecho dessa entrevista, que é muito interessante, que ele falou assim, né, ele com uma visão de um designer. Ricardo, pensa numa coisa. Qualquer palavra pode estar para baixo, menos progresso. Não faz sentido. Nenhum, né? Quem que foi o cara do marketing que esqueceu de ver isso, sabe? Que colocou a ordem e progresso virado para baixo, né? Caindo na bandeira nacional, né? Como tu mesmo disse, o que isso não comunica ao subconsciente? Sim. Né? O que isso não afeta, né? O povo brasileiro, que sempre parece que está patinando em crises, atrás de crises, e a gente não consegue ter um sentido real de progresso. E aí, se a gente for analisar o que significa progresso, o que significa ordem? Ordem e progresso sem o amor significa algo muito imposto, assim, muito rígido, muito duro, muito militar, né? Uma coisa autoritária. Quando vem o amor como princípio, como fio condutor, se a gente está amando, se a gente está sendo amor, manifestando o amor em todas as áreas da vida, respeitando a natureza, usando com sabedoria os nossos recursos naturais, obviamente que as coisas vão entrar numa ordem de forma natural, como a natureza tem a sua ordem, porque ela tem amor, ela é tudo regido pelo amor. E aí as coisas progridem, prosperam. Só que isso não está acontecendo. Então, se isso está
na bandeira do Brasil, e tá lá, Brasil de amor eterno seja símbolo, Sim. o lábaro que ostenta é estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Isso significa o quê? É o propósito da nação, ter como intuito ser esse símbolo do amor eterno em todas as áreas da vida. A gente não está entendendo, e a bandeira deveria refletir esse propósito. Então, trazer o amor, resgatar o amor e colocar a faixa para cima na bandeira é o início de um processo de regeneração deste lugar que não é, do país. Não é um processo do país, é da terra, da humanidade. O Brasil só está representando uma porção da humanidade que tem a possibilidade de despertar consciência mais rápido, porque aqui tem os ingredientes apropriados. É muito mais fácil isso acontecer aqui, na bandeira do Brasil, do que do Iêmen, entendeu? Ou do que da Arábia Saudita, ou de qualquer outro país. Por quê? Porque a gente é muito aberto. A gente tem essa mistura de todas as culturas, praticamente, todas as religiões. A gente não tem briga por causa de religião aqui. A gente não tem essa discussão, olha, católico não pode no centro espírita, ou na Umbanda, ou no Candomblé. Cada um vai onde quiser. O evangélico vai na Umbanda, o bandista vai no budismo, sabe? Aqui rola isso de uma forma, assim, natural. Não é verdade? É verdade, é verdade. É um lugar que tem espaço para todo mundo, que sempre cabe mais, sempre cabe a próxima opinião, que temos inúmeras, não só religiões, mas conexões com a espiritualidade, né? Várias formas de ver o mundo, de compreender a realidade, a vida, o universo, mas todas elas partindo de algo sagrado, algo do amor, algo que literalmente conecta as pessoas, que é o país que mais tem aflorada a espiritualidade, né? Seja de qual ramo for. É impressionante, e eu fiquei assim, sabe, Pablo, foi muito difícil para mim assumir esse papel de comunicar isso, porque eu não toco a parte política, eu quero deixar bem claro isso para todos que seguem aqui o canal. Eu nem tenho a intenção de estar à frente do projeto de resgatar o amor de forma política, ir para Brasília, ter que entrar com um projeto de lei, mas eu faço parte de um grupo de pessoas que estão tocando isso, sou uma espécie assim de conselheiro, isso existe, tá? Então, eu ajudo a trazer a mensagem e ajuda as pessoas a fazerem um trabalho interno, porque a orientação que a espiritualidade me passou é que eu criasse uma escola, eu criei uma escola chamada ABRA, Academia Brasileira de Autoconhecimento, onde eu faço cursos, imersões, retiros, trabalho online também, obviamente, que hoje tudo é online, mas com a intenção das pessoas relembrarem o porquê que elas resolveram encarnar aqui no Brasil. Se você está aqui no Brasil, você tem algo para colaborar com esse processo de resgate do amor dentro de você e em todas as suas relações. E eu questionei muito isso, demorou, como eu falei, para eu aceitar. Eu fiz essa viagem em 2014, fiz com muita entrega, com muitos milagres mesmo que aconteceram, que me mostraram que eu tinha que fazer isso, mas para amadurecer e criar uma escola para falar sobre isso, e dar hoje cursos, palestras em grandes empresas que eu faço, né, trazendo esse tema para os empresários, cara, foi muito difícil, muito, muito mesmo, assim, eu tive que receber, assim, um grande sinal da vida, que eu vou compartilhar com vocês, que foi assim, em 2018, eu tive um sonho, quer dizer, final de 2017, eu tive um sonho que eu, junto com esse meu grupo de amigos que a gente já tinha viajado em 2014, a gente tinha que dar continuidade e projetar essa imagem da bandeira do Brasil, amor, ordem e progresso, no peito do Cristo Redentor. Sabe aquelas projeções de mapping? Sim. Por quê? Porque projeção, não tem projeção astral, tem projeção de visualização, né? Literalmente então, projetar isso, né? Exatamente. A gente precisa projetar como uma semente, como uma cirurgia no campo ali do coração espiritual do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e a gente iria fazer um trabalho espiritual ali no dia 22 de abril de 2018. E aí, para você fazer isso, não é fácil, imagina, conseguir autorização para fechar o Cristo Redentor para projetar.
Falei, gente, como que eu vou fazer isso? Que missão é essa maluca que a espiritualidade me deu? E aí eu entreguei, assim, falei, não sei nem por onde começar. E aí eu comentei com uma amiga, que ela é criadora da Virada Sustentável, que é um evento muito legal em São Paulo, que é a Mariana Amaral. Daí ela chegou e falou assim, então, Ri, eu tenho um contato lá do pessoal da Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque eu já fiz um evento lá no Cristo. Começou por aí, Olha. sabe? Tipo, falei, beleza, vamos tentar. E aí, eu tive um outro sonho, onde Jesus aparecia e falava assim, é agora, não dá para esperar mais. Você tem que fazer esse evento, essa cirurgia acontecer. Nesse dia, eu estava tendo muitas dificuldades daquele padre que era o reitor do Cristo me responder. E aí, naquele dia que eu tive o sonho com Jesus, eu recebi a resposta do assessor do padre, falando assim, Ricardo, o padre está interessado em saber mais desse projeto, vem para o Rio de Janeiro para a gente conversar. Uau. Foi uma coisa assim muito forte. Eu fui com uma amiga, eu já tinha ido para o Rio de Janeiro algumas vezes para tentar outros contatos lá, e numa dessas idas, antes de conhecer o padre, eu tinha ido num centro espiritualista no Rio chamado Casa Padre Pio, em Botafogo, e falei do projeto, que a gente estava com a intenção ainda de fazer lá no Cristo, não estava nada certo, e eu estava buscando ajuda, se alguém conhecesse, para abrir as portas para fazer esse evento. Um homem chegou e falou assim, olha, eu não posso ajudar a conseguir autorização, mas eu me chamo Guilherme Constant, o meu tataravô é o Benjamin Constant, que é o pai da República. E ele ajudou o Marechal Deodoro da Fonseca a proclamar a República do Brasil, e a gente sabe na nossa família que a história da bandeira era para ter amor. Inclusive tem até um quadro na família dele que tinha, acho que as netas dele costurando a bandeira, as meninas, eram 3 meninas, eu acho, costurando essa bandeira, que ele acredita que deveria ter tido amor, mas por algum motivo que é misterioso, que talvez uma das possibilidades seja, porque foi algo muito forte, assim, né, como expulsaram a família imperial do Brasil, ou então não poderia falar sobre amor naquele momento, ou porque o Estado é laico e associavam amor à religião. Então tinha algumas suposições. Ninguém sabe ao certo porque o amor ficou de fora. E aí, nessa palestra, estava também o ator que fez o ministro do Nosso Lar, um senhor de cabelo branco, eu esqueci o nome dele. E aquilo foi muito forte, porque eu senti a presença do Chico, assim, sabe? Naquele momento, que ele é bem espiritualizado, esse ator, eu não me lembro o nome, depois se você lembrar, você me fala. Mas é o que interpretou o ministro do filme Nosso Lar. E aí, o abraço dele, elogiando e falando, continua com esse projeto, abençoando o projeto, para mim era a benção do ministro do Nosso Lar, Uau, sabe? claro. Ministro Genésio, abençoando. Exatamente. E dizem que Nosso Lar tá ali no Rio de Janeiro, né? Tá no Rio de Janeiro. Exato. Então, assim, o ator do Nosso Lar estar ali naquele momento foi muito intenso. Nossa, foi um caminho de sincronicidades incríveis. Então, Não conseguiram terminou. projetar. Calma, tem a principal ainda. Daí, no dia que eu vou lá conversar com o padre, eu não tinha visto o nome do endereço. Daí, quando eu vou ver o lugar, né, onde era a reunião, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, estava escrito Rua Benjamin Constant, que era o nome do pai da República, do tataraneto daquele homem que estava na palestra. E aí, quando eu chego para o carro, na frente do prédio da Arquidiocese, estava escrito assim, Templo da Humanidade, Amor, Ordem e Progresso. Na frente do prédio. Porque Benjamin Constant era positivista. Ele fazia parte desse movimento. Então, o lema deles realmente era Amor, Ordem e Progresso. Tá lá, tá escrito, é no Rio de Janeiro, não é algo que eu inventei. Se alguém quiser ir lá no Rio, na rua Benjamin Constant, pode ir lá que vocês vão ver. Que legal mesmo. E muito interessante também, tu falou sobre os chakras do Brasil e os chakras da Terra. O Brasil é o coração, é o chakra coronário do planeta Terra, né? E a gente sabe que a espiritualidade fala que aquilo que está no chakra cardíaco, bem como o sangue do coração, se espalha por todo o sistema. E fazendo esses movimentos de espiritualidade, espiritualização no Brasil, no coração do sistema planetário, energético planetário,
faculta essas energias de espiritualidade começarem a fluir por todo o planeta. Então, esta é uma das responsabilidades energéticas espirituais do planeta Terra, né? Dissipar isso, levar isso para o planeta inteiro. Sim, é isso mesmo, Pava. E o Brasil, como a gente já falou, né, tem essa maior concentração de recursos naturais do mundo. Tem os 2 maiores aquíferos do mundo, que é o da Amazônia e o Guarani. Tem a maior biodiversidade do mundo. Tem a maior floresta do mundo. Minerais, então, recursos. Tem a maior miscigenação do mundo. Então, assim, toda essa quantidade de ingredientes que propiciam para que algo novo aconteça é favorável para que aconteça aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem, sim, uma questão kármica. Sim, a gente tem uma questão kármica forte e tal. Mas o mundo inteiro tem questão kármica. Não dá para falar, a gente é pior ou melhor que outros lugares do mundo. Não é questão de ser melhor ou pior. É questão de ter uma confluência energética favorável. Né? Tem a combinação perfeita dos ingredientes. Inclusive, pelo fato daqui ter um clima maravilhoso também. Né? A gente tem essa terra que você planta qualquer coisa, dá. É incrível. Por isso que está no hino lá, que é uma mãe gentil. O Brasil realmente é uma mãe muito generosa, muito gentil, que você pode criar o que você quiser aqui, porque as pessoas, de alguma maneira, não estão julgando as suas ideias, têm uma liberdade em algum nível. Claro, falta muito ainda para a gente ser totalmente livre no sentido da consciência, sim, mas aqui já tem esse impulso de a gente poder expressar quem a gente é, a questão, né, da causa LGBTQI, por exemplo. Vai para os países da África, da Ásia e até do leste europeu. Você não pode ser você. Isso é clássico, né? A gente vê que, enquanto os países estão super atrasados na questão de ser você mesmo, o Brasil já está bem avançado. As pessoas podem ser elas mesmas. Tem muito preconceito? Ainda tem muito preconceito. Tem muita desigualdade? Tem muita desigualdade. Tem muita coisa para evoluir. Mas eu vejo que o Brasil, ele está um passo à frente em algumas questões. A gente projetou no dia 22 de abril de 2018. A gente conseguiu autorização com muito... Dia 22 de abril? A gente projetou no dia 22 de abril de 2018. E aí foi curioso que logo depois teve muita repercussão, né, esse trabalho, e eu não estava me sentindo muito preparado para dar continuidade, porque foi muito intenso, as pessoas não estavam apoiando tanto, era ano de eleição, né, aquele ano, né, que o presidente atual entrou e teve muito ódio no ar, enfim, muita polarização. Eu resolvi não continuar com aquilo, com a intenção de trazer o projeto no nível político, no sentido de resgatar efetivamente a bandeira, porque naquele momento eu queria. A gente fez uma petição para arrecadar assinaturas, tudo isso que exige muito esforço, e a espiritualidade falou assim, agora não, porque o campo está muito tenso. E a gente só plantou a semente, projetamos, foram lideranças de várias etnias, indígenas, de diferentes grupos espiritualistas, foi muito lindo isso, porque teve essa união de egrégoras. E aí eu dei uma acalmada em 2018, e aí em 2019 foi interessante, foi o ano da data limite. E aí eu tinha visto o documentário do Juliano Posati, nosso amigo, e aí eu me conectei com o Chico, eu tive um sonho com o Chico Xavier, que ele falava que eu precisava conhecer o Juliano Posati, que a gente ia ter um trabalho junto, que ele ia ajudar a divulgar esse propósito espiritual do Brasil. E eu mandei um e-mail para ele, e ele nem me respondeu. Eu falei, esse sonho não tá com nada. Isso aí foi uma grande baboseira da minha mente, entrei um pouquinho de conflito. E aí, depois de alguns meses, eu não lembro como, mas ele me respondeu, ele demorou, falou assim, nossa, que legal, vem aqui para Jundiaí, para você conhecer a gente. Daí eu fui lá conhecer ele, com o grupo do Círculo. Daí ele falou assim, então, a gente vai fazer em outubro um evento chamado Encontro dos Amigos do Chico Xavier. Que tal você dar uma palestra sobre o propósito espiritual do Brasil, segundo a visão do Chico Xavier? Eu falei, nossa! Meu Deus, era o teu sonho próprio. Nossa, foi impressionante. Então, foram muitas coisas, sabe, Pava? Que aí me deram a força
para dar continuidade com isso. Então, hoje, o que eu acho mais importante, lembrei que eu queria falar, para encerrar, assim, literalmente com chave de ouro, que o Brasil tem esse propósito de ser o símbolo do amor eterno, ser o coração do mundo, principalmente quando ressignificar o uso do dinheiro, dos recursos naturais e do dinheiro. Porque a espiritualidade, o universo, ele não dá sinais à toa para a gente. Então, a nossa moeda tem um nome muito forte. A nossa moeda se chama real. E se você observar, dentro de cada cédula do nosso dinheiro, tem animais que estão em extinção. Por que eles estão em extinção? Porque nós não sabemos usar essa energia do dinheiro. É uma coisa, assim, muito louca, parece até uma piada de mau gosto, sabe? Animais em extinção estar ali na nossa moeda. Alguém reflete sobre isso? Eu acho que não. Então, a destruição da natureza, ela acontece por causa do mau uso dessa energia chamada dinheiro. Então, falta sabedoria para o uso desses recursos, desse poder. Então, o Brasil, como o Chico Xavier disse aqui, ele tem como função trazer clareza espiritual, progresso no sentido espiritual. Então, o Brasil vai ser realmente o coração do mundo quando nós conseguirmos espiritualizar o dinheiro. E espiritualizar o uso do dinheiro e entender que ele é sagrado, que tudo é sagrado. Então, um trabalho como o Bruno Gimenez faz, eu acho tão importante, né, que a gente conversou sobre ele, ele tem um trabalho muito legal. E uma das minhas funções, e de outros grupos que eu conheço também, é trazer consciência de que o real pode trazer um sentido maior. O dinheiro nosso, se a gente saber usar e saber regenerar, essa energia vai trazer cura para a humanidade. Então, a chave oculta, como aprendi com um professor meu de espiritualidade, chama Simão Paz, ele disse assim, o Brasil oculta a semente da nova humanidade. E essa coisa oculta está na energia do dinheiro sendo usada de forma amorosa. Isso é muito profundo. E cada um vai ter que fazer um trabalho interno de muita limpeza, de muita purificação de crenças sobre dinheiro, para a gente poder usar ele ao nosso serviço, a serviço do amor, a serviço do bem e da regeneração do planeta e de todos os reinos da natureza. E eu até ia falar assim, puxa, outro símbolo, né, colocar os animais em extinção nas moedas, o subconsciente entende que a moeda também está em extinção, a moeda vai para extinção. Tinha que colocar na formiga, no mosquito, que tem aos montes, que surge de tudo que é canto, se a gente se visse de forma rica, né, mas realmente o Brasil tem muita questão para lidar com o dinheiro e não sabe lidar mesmo. A gente vê isso refletido nos governos, a gente vê isso refletido nas situações da população, né, nas crenças, né, e no que dá valor, no que aplica, né, a gente dá valores para questões erradas. Né? Nossa, Pava, olha, aquele vídeo que você fez com o Bruno, ele foi tão importante, porque eu fiz, né, o curso dele, estou fazendo até ainda, e aí eu resgatei algumas coisas que eu precisava resgatar ainda para entender essa relação do Brasil, como eu expliquei agora, linkando essas questões das crenças mais idiotas e distorcidas que a gente tem. Assim, eu tenho feito um estudo, assim, muito profundo. Pessoal, eu conversei com o Ricardo Cury, nós conversamos com ele, esses assuntos importantíssimos, fundamentais. A gente quer te agradecer muito pelo teu trabalho, que é de suma importância, fundamental, é um resgate para todos nós, né? Então, está convidadíssimo para retornar aqui mais vezes. Foi um prazer muito grande falar contigo. Eu peço a todos que deixem perguntas para eles, deixem comentários, converse com o Rico aqui nos comentários para que esse conhecimento seja fique cada vez mais rico. E eu quero te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa informação que precisa ser disseminada e cada um vai assimilar, vai fazer os seus downloads de como pode utilizar isso da melhor maneira possível. E aí, quem quiser conhecer mais meu trabalho, aqui no YouTube é a ABRA, Academia Brasileira de Autoconhecimento.
Tá ali, tá abreviado Abra Prosperidade por Rico. Vou colocar na tela. Aí vocês me encontram ali. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Deixe seus comentários, deixe o like se você gostou. Aperte este botãozão para se inscrever no canal para mais vídeos especiais maravilhosos como estes todos os dias. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!